Olá, tudo bem? Eu sou o Lécio Luiz e nessa tarde a gente trouxe um vídeo, né? Nós estamos na Rádio Tupi, no quilômetro 20, em Francisco Beltrão, e aqui é o programa do Samuel da Veiga. Nós estamos com o cantor Carlos, Mariana Mó. Vocês vão conhecer esses artistas maravilhosos, eles vão cantar alguns louvores. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Deixe o like no vídeo. Um vídeo muito especial, foi feito com muito carinho para você que tem acompanhado o nosso trabalho. E eu tenho a certeza que vocês também que assistirem esse vídeo vão recomendar para os seus amigos. Faça isso, seja bem-vindo. E agora a gente vai começar com o nosso vídeo. Até daqui a pouco. Abre as janelas da alma pra ver as coisas que Deus preparou pra você. Ninguém viu, nem ouviu, é inédito. Você precisa crer. Se suas lágrimas molham o chão, comece a cantar a canção de Sião. Aleluia, aleluia. Volte a ficar como quem sonha outra vez. O exílio já passou, a canção tem que voltar. O Deus que restaurou a sorte de Sião agora com você. Posso abençoar a vida de vocês. Onde chega a potência da rádio Tupi FM, receba o nosso abraço, nosso carinho, toda a região aqui, onde alcança as ondas da rádio Tupi FM. Nós queremos deixar o nosso abraço, o nosso carinho. Que Deus venha abençoar a cada um dos nossos ouvintes, tanto da rádio quanto da live. Deus pode falar ao coração de cada um de nossos ouvintes. Então, nesse momento, vamos ouvir o professor Lécio, que estará ministrando a palavra de Deus nessa tarde. Paz do Senhor, professor Lécio. A paz do Senhor, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez, né? E agradecer a você que tem acompanhado o nosso trabalho, né? Samuel, nosso parceiro, nós que compartilhamos experiências juntos, né? Já andamos bastante tempo aí, um ajudando o outro. E ele tem o trabalho dele no Facebook, nós temos o nosso trabalho no YouTube, né? E com isso a gente tem ganhado bastante audiência, tem atingido a muitas pessoas. E nessa tarde eu venho trazer uma palavra para vocês. E hoje eu vim trazer uma história de pescador. Na semana passada nós estávamos falando sobre Pedro, né? Sobre o encontro que Pedro tinha tido com Jesus Cristo após a sua ressurreição. E realmente essa história ela marcou a vida de Pedro. Por quê? Porque havia todo um contexto ali que Jesus queria trabalhar. Jesus queria trabalhar com o íntimo de Pedro, queria prepará-lo para a grande missão que Pedro tinha, né? E então a gente traz uma história de pescador, mas é uma história verídica, uma história verdadeira, né? Esses dias eu estava olhando um vídeo na internet e eles contavam a história dos pescadores, né? Os rapazes saindo para pescar. E eles falam assim: hoje nós vamos pegar toneladas de peixes. Acompanha o nosso vídeo, né? Aquelas técnicas, né? De prender a nossa atenção. E eu parei naquele vídeo e eles ficaram horas ali. Conclusão, não pescaram nada, né? E aí no final do vídeo aparece eles lá fazendo não os peixes fritos, mas assando a linguicinha e a azia de frango, a coxinha. E eu falei, olha aí, mais uma história de pescador, né? Realmente as histórias de pescador são assim quanto duvidosas, né? Mas essa história que eu trago é uma história verdadeira que marcou a vida de um homem cujo nome era Simeão, também conhecido como Simão, também conhecido como Cefas. Na verdade, Pedro foi um dos primeiros discípulos a se encontrar com Jesus. João Batista
teve o privilégio de batizar Jesus no Jordão, e então, naquele momento, o Batista ele reluta, né? Ele fala, mas sou eu que deveria ser batizado por ti, e o Senhor quer que eu te batize? E ele fala, não, é assim que tem que ser. Então, Jesus é batizado por João Batista, e há aquela revelação do Espírito Santo sobre Jesus Cristo em forma de pomba, e João Batista tem a certeza de que ele é o Filho de Deus, e diz para André, olha, agora vocês precisam seguir a este. André era um dos discípulos de João Batista, o precursor. João Batista era aquele que anunciava, que pregava as boas novas antes do Messias. Ele pregava a vinda de um Salvador. Daquele momento em diante, Jesus se apresenta ao mundo como o Cristo. Jesus do Jordão volta para a Galileia, e chegando na Galileia, pregando as boas novas, havia uma multidão de pessoas para ouvir Jesus, né? E Jesus está ali perto do mar da Galileia, que também é chamado Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. Era um lago muito grande, ao ponto de ser chamado de mar, né? 45 metros de profundidade. E a história diz que Pedro, André, João, Tiago e outros discípulos estavam no mar. Eles ficaram a noite toda sem pescar. Ou melhor dizendo, tentando pescar, e não conseguiram peixe algum. Ou seja, os pescadores, eles são jornalistas. Então você imagine alguém trabalhar o dia todo e no final do dia não receber salário. Então era desanimadora a situação daqueles pescadores. E eles voltam para a praia, e chegando na praia, quem eles encontram? Jesus Cristo. E Jesus estava sendo apertado por uma multidão que queria ouvir Jesus falar. E aí Jesus pede a Pedro para entrar no barco deles. Pedro, cansado, já tinham lavado as redes. Lavar as redes significa o trabalho terminou. O pedreiro, quando lava o seu balde, a colher de pedreiro, a sua pá, e diz, o trabalho terminou. E aí chega o mestre e fala, olha, recua um pouquinho, eu quero entrar no teu barco. E aí Pedro respeitou ao mestre. Por quê? Porque eles respeitavam os pregadores, era a cultura deles. Então Jesus entra no barco, Pedro afasta um pouco o barco, para que Jesus falasse à multidão, é chegado o reino de Deus até vocês. Essa era a missão de Jesus Cristo. Jesus tinha uma missão de redimir aquela nação que havia se desviado dele. Havia alguns costumes na época, matar animais para que os seus pecados fossem perdoados. Mas havia uma promessa, que o Messias viria e curaria as suas enfermidades. Isaías 53 fala sobre essa promessa. Eu vou ler essa passagem que está em Lucas, que é uma passagem muito bonita, que conta uma história muito maravilhosa, que é o primeiro encontro de Pedro com o mestre da sua vida, aquele que ia transformar. Esse homem chamado Pedro era um homem simples. A Bíblia fala que ele tinha o sotaque da região. Ele falava o aramaico, que hoje é um idioma que está entrando em extinção. Mas tem algumas pessoas lutando para que o idioma que Jesus Cristo falava, juntamente com os discípulos, permaneça vivo. Nós temos o latim, que entrou em extinção. Mas temos o aramaico que está quase entrando em extinção, devido ao crescimento do árabe, né, naquela região. Então vamos ler agora em Lucas 5, né? Eu quero que você preste atenção, você ouvinte da nossa rádio, preste bem atenção. O tema é a pesca maravilhosa. Você não descobriu por que essa pesca foi maravilhosa. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão
pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. A gente nota aqui que Pedro não queria mais fazer nada. No versículo 5 diz aqui: mas nós já trabalhamos a noite toda, mas só porque o Senhor está falando, nós vamos lançar a rede. Aquela questão do respeito aos mestres. Havia esse respeito. E Pedro era um empresário da pesca. Pedro era um homem bem sucedido. Embora não tenha muita instrução, ele tinha os seus empregados, ele tinha o seu próprio barco. E ele estava cansado, realmente. Ele sabia que aquele dia não era um dia para pesca. E aí, continuando a leitura, versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-lhes as redes. Ou seja, Pedro relutou tanto para voltar, mas sob a palavra de Jesus, ele volta e pesca muitos peixes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado do barco para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Ou seja, aquele que acreditou e aquele que obedeceu tinha sido abençoado o suficiente para ajudar outras pessoas. Isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O que é deixar tudo? Na verdade, para você ouvinte, nós temos vários afazeres na nossa vida e temos vários gostos, temos várias paixões. A paixão de Pedro era o mar. E Jesus fala para ele: Pedro, agora deixa tudo, larga isso aí. Nós vamos fazer outro tipo de pesca, nós vamos agora pescar homens. E a partir daquele momento ali, a vida desse homem começa a sofrer modificações, a começar pelo nome dele. O nome dele, que era Simão, que quer dizer ouvinte, deixa de ser ouvinte. Jesus chama ele de pedra, que quer dizer firmeza. Agora você vai ter estabilidade, você vai ser firme. Pedro, no decorrer da história, a gente vê várias falhas de Pedro. Se a gente perguntar quem é Pedro hoje, a qualquer um de vocês que conhecem a Bíblia, vocês vão dizer: Pedro é aquele camarada que negou Jesus 3 vezes. E se eu falar para vocês assim: e aquele homem que enfrentou o Sinédrio, mesmo correndo o risco de ser assassinado, qual é o nome dele? Vocês não conhecem esse homem, porque nós temos tendência a marcar as pessoas pelos erros que elas cometeram. A vida de Pedro, realmente, há muitos erros, mas também há muitos acertos. Pedro ficou 3 anos junto com Jesus e ainda não havia se convertido. Pedro tinha o poder de expulsar demônios, como todos os outros discípulos, porque Jesus tinha dado essa autoridade a todos eles e os enviou. Pedro não tinha nenhum motivo para negar a Jesus. Uma certa vez, Pedro e os discípulos estavam em alto mar e havia ali uma grande tempestade, os ventos estavam fortes. E Jesus vai andando sobre o mar de encontro a eles e eles ficam atemorizados. Diz a palavra que eles se assustaram e falaram: é um fantasma. E depois eles reconhecem que era o próprio Cristo andando sobre as águas. E Pedro, como sempre, líder, diz: mestre,
Se és tu mesmo, manda-me que eu ande também sobre as águas. E o milagre acontece. A grande fanerose, a manifestação de Deus, naquele momento, a teofania, Deus se manifesta. Jesus fala, vem Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas, mas acontece ali a intemperança de Pedro novamente. Pedro começa a olhar para os lados e ver as altas ondas e não acredita naquilo que está acontecendo. Ele perdeu o foco. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. No momento que ele olhou para o lado, do seu problema, aparentemente, não havia problema nenhum. Havia simplesmente a dúvida no seu coração. E ele olhou e começou a afundar, e Jesus fala para ele, por que duvidastes? Ele vai e pede, mestre, me socorre. Eu fico impressionado com esse pedido de socorro, porque Pedro era pescador, um homem vivido no mar, sabia nadar. E quando a gente se sente fragilizado, a gente nem percebe as habilidades que tem, não acredita nas habilidades que temos. Pedro perdeu a fé mais uma vez, e Jesus fala para ele, Pedro, por que duvidastes? E vai mais uma vez e tira Pedro daquela situação. Muitos outros milagres aconteceram. Pedro, João e Tiago eram os mais próximos de Jesus. Todos nós temos os amigos mais próximos. E Jesus realizou muitos milagres perante a Pedro. Um dos milagres foi no monte da transfiguração. Jesus ali conversando com Elias e com Moisés. Pedro se maravilha e queria ficar ali. Para resumir toda essa história de Pedro com Jesus Cristo, depois da descida desse monte, que Pedro queria tanto ficar nesse monte, Pedro não tinha entendido o que estava acontecendo, era mais um milagre perante os seus olhos. Ele falou, quero ficar aqui é bom demais. Aqui está Elias, o representante dos profetas, aqui está o representante da lei, e o nosso Cristo ungido, o Salvador. Vamos ficar por aqui mesmo. Mas havia um propósito. Jesus ali estava se preparando para ir para a cruz. Antes de Jesus ir para a cruz, houve a ceia, né? Ou seja, a última ceia. Naquela ceia, Pedro havia confessado perante todos que, se todos negassem a Jesus, ele jamais negaria. Senhor, se todos esses negarem, eu não vou te negar. Mas foi bem diferente o que aconteceu, né? Após Jesus ser preso, ser realmente apanhado pelos saduceus, pelos sacerdotes, traído por Judas, que aquele era o momento dele ir para o seu Calvário. Pedro ainda se manifesta com a sua intemperança novamente, corta a orelha do soldado, que fica famoso pelo cortar da sua orelha. Jesus vai e cura a orelha daquele soldado, dizendo para Pedro, Pedro, é chegada a minha hora. Não é pela força e nem pela violência, mas o que terá que ser feito, será feito. E aí Jesus é levado lá no pátio do Sinédrio. Pedro já começa a seguir Jesus de longe. Já é um outro lado de Pedro, novamente, mais uma intemperança de Pedro. Pedro agora fica com medo. Aquele cara que cortou a orelha do soldado para defender o Messias, daqui a pouco começa a ficar com medo. E começa a seguir Jesus de longe, porque ele sabe que Jesus agora vai morrer. E aparecem alguns criados e falam, olha, esse homem estava com Jesus também. E Pedro fala, não, eu não conheço esse homem. Novamente aparece uma criada e fala, olha, esse homem estava com Jesus. E Pedro nega, e pela terceira vez, e Jesus olha para ele no momento em que está sendo levado. E aí Pedro chora amargamente. Duas passagens que me emocionam. É quando Jesus olha para Jerusalém e chora, porque Jesus ficou 3 anos pregando no meio deles, e aqueles o rejeitaram. E ele olha para Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar vocês como uma galinha que protege os seus pintos,
e vocês me rejeitaram. Pedro também há um momento de amargura. Pedro chorou, porque ele lembrou que Jesus Cristo tinha dito a ele que ele o negaria. Esse é um momento que marca a vida de Pedro e que traz diferença entre Pedro e Judas. Judas se arrepende e se enforca. Pedro se arrepende e muda a sua história. Jesus foi crucificado. Após a sua ressurreição, ele procura todos os seus discípulos para restaurá-los. E aí chega no final do livro de João, né? Jesus diz para Pedro: Pedro, agora você é pedra, Pedro. Você me ama, Pedro. Você me ama, Pedro. Você me ama, Pedro. 3 vezes Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, dizendo: Pedro, olha, você me negou 3 vezes, mas eu acredito em você, Pedro. Tem esperança para você, Pedro. Você pode, Pedro, você pode guiar as minhas ovelhas. E aí Jesus entrega a ele essa responsabilidade de levar a igreja adiante. Pedro não era a pedra de esquina, tanto que no livro de Pedro, após todas essas tribulações que Pedro passa, ele escreve 2 cartas, e nessas cartas a gente vê um homem totalmente transformado, disposto a morrer pelo Evangelho. Então morre o Messias e nos traz a vida. Queriam calar o Messias, e eles o crucificaram pensando que ia terminar a obra de Deus. E aí aparece Pedro com a mesma função, com a mesma finalidade. Tanto que no capítulo 21 ali diz, no finalzinho, que ele estenderia as suas mãos. Alguns historiadores acreditam que Pedro tenha morrido de cabeça para baixo, pelo fato de não querer morrer da mesma maneira que o seu mestre morreu. Ele não se achou digno, mas pela morte de Pedro, nós também recebemos vida. Pela morte de João Batista, nós também recebemos vida. Pela morte de muitos outros profetas, nós recebemos vida. Porque a mensagem, ela não para. Muitas pessoas morreram para que essa palavra chegasse até você, meu irmão. Há esperança para mim e para você, porque muitos morreram para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Então a minha mensagem é nessa tarde, você que está como Pedro se encontrava com medo, eu te falo agora, existe um Cristo que diz para você: olha, há esperança, você pode mudar essa situação, creia somente, porque você é pedra. Pedro diz que todos nós somos pedras vivas, pedras numa construção. E ele fala que Jesus é o quê? A pedra de esquina. Algumas pessoas fazem confusão. Pedro, ele não é. A igreja não está fundamentada em Pedro. A igreja está fundamentada na declaração que ele faz de Jesus Cristo, que ele é o ungido de Deus. Essa é a rocha, essa é a fundamentação. A pedra de esquina era o alicerce, onde se construíam as casas daquela época. E ele diz: olha, Jesus é a pedra de esquina. Ele é que vai sustentar o edifício. Nós somos pedras que fazemos parte dessa construção. Então venha você também fazer parte dessa construção. O alicerce já foi fundado. Os pilares já estão prontos. Venha só fazer parte. Quando nós construímos, criamos o alicerce e depois fazemos a fundação e colocamos os tijolos. Naquela época eram pedras de esquina. Jesus era a pedra que sustentava as casas, ou seja, as casas que eram colocadas sobre essa pedra. Ele é a pedra de esquina. Nosso irmão aqui, nosso tempo terminou, né? Então a gente vai agradecendo aí a vocês que receberam essa palavra de vida, de vitória, de esperança. E a gente vai fazer uma oração aqui, né? Um pedido aqui por Alex Melo.
Marcos Galvão, Maria Castro e Márcia Lazarete. São as pessoas que estão ouvindo e participando da live, né? Eles colocaram ali na descrição os seus pedidos. Nesse momento, vamos fazer oração. Vamos chamar o nosso irmão, que é aqui com a gente para fortalecer aqui nossa oração, nosso irmão Carlos, né? Que nos abençoa aí com os louvores. Depois ele vai vir louvar novamente, né? Então vamos lá. Vamos orar, irmão Carlos. Senta aqui, irmão. Para a nossa oração ficar mais forte. Às vezes eu oro, nosso Deus e Pai, nessa tarde nós oramos por essas pessoas, Senhor, que participaram dessa live, que abriu o seu coração, Senhor, como Pedro abriu, se arrependendo dos seus pecados, recebendo a palavra de Jesus Cristo que era anunciada: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tantas coisas boas que tu tem feito pela nossa vida e pela vida dos ouvintes, que com tanta paciência, com tanto amor, com tanto carinho, tem acompanhado esse trabalho, um trabalho de fé, um trabalho que foi trazido do coração de Deus para essa comunidade no quilômetro 20, que está se estendendo a todo o Brasil através das nossas lives. Deus abençoe Samuel da Veiga, Senhor. Esse homem, ó Deus, que tem renunciado, ó Deus, tantas coisas para estar aqui todos os domingos, trazendo a mensagem do reino de Deus, porque ele entendeu que é através desse trabalho que o teu nome será glorificado. Senhor, abençoa essas pessoas que nós colocamos o nome na oração, em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Muito obrigado, professor Lécio, também ao cantor Carlos Eduardo, que Deus continue abençoando. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Veda o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhe estará, e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas e matar. Não deixe um soldado ferido morrer.
volte a nos ouvir no próximo domingo, a partir das 14h30, estaremos aqui para abençoar as vossas vidas. Fique com Deus e uma ótima semana.